os participantes pela internet, como sempre, tenham suas Bíblias, suas mãos, participe do culto. E nós, irmãos, vamos manter nossas Bíblias abertas nesse texto e nós vamos caminhar por outros muitos textos. Mas a base vai ser sempre, a partida será sempre de 1 Samuel, capítulo 1, 9 a 20. Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo que o seu Espírito ilumine o nosso entendimento para esta tua palavra, que ele nos dê corações propícios, obedientes, humildes para recebê-la e aplicá-la nas nossas vidas, e que este que te fala seja respaldado pelo teu Espírito do Senhor, para falar tão somente aquilo que vem do Senhor para esta manhã, aos teus filhos que aqui estamos. Em nome de Jesus. Amém. 9 a 20 de 1 Samuel, capítulo 1. Assim nos diz a palavra. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes ou atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Vamos ler junto 20, irmãos. E ela concebeu, passado o devido tempo, teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Amém? Os irmãos, por favor, assentem-se. Seguindo os propósitos de Deus para o mês de fevereiro, fui levado a falar aos irmãos sobre orações, sobre oração. Começamos
pela nossa necessidade de oração diária. Passamos pela nossa necessidade de perseverança na oração. Passamos pelos ensinos, a ordenação, a forma que Jesus nos ensina a orar. E hoje nós vamos estar vendo a oração que chega ao coração de Deus. E o texto é muito sugestivo para isto. Quando nós, seres humanos, em nossas posições definidas, de alguma forma somos tocados no coração por alguma argumentação ou fato que atinge bem o íntimo do nosso ser, nós, em maioria das vezes, alteramos nossas decisões. Assim acontece com o Senhor. Quando, ao receber nossas orações, feita a nível de espírito, Deus pode antecipar algum propósito dele para as nossas vidas, pode mantê-lo ou pode cumpri-lo no tempo certo. E a oração é a arma que nós temos para isto. Tenho dito aos irmãos que uma igreja, um crente, não pode viver sem oração, eu digo, uma vida espiritual. A oração é fundamental na nossa vida cristã. Por isso nós precisamos aprender cada vez mais dela. Observar na Bíblia a sua eficácia, a importância que Deus dá à oração. A Bíblia diz que Deus sabe do que nós necessitamos antes de pedir, mas Ele nos ordena que o façamos. E todas as vezes que não fazemos, estamos desobedecendo essa ordem de Deus e postergando, quem sabe, até mesmo provocando Deus a não nos atender em nossas petições. Ana, esposa de Eucana, um eframita da tribo de Efraim, é a lição para nós nesta manhã sobre a forma de falar com Deus, que toca o coração de Deus e leva-nos a atender às nossas petições. Eu tenho 3 propostas tiradas desse texto para o fortalecimento de nós como igreja, para que ao final desta exposição nós tenhamos absoluta convicção disso, da oração que nós emitimos e que chega ao coração de Deus. O que nos motiva a orarmos a nível de espírito? Quando eu falo a nível de espírito, quando a Bíblia fala a nível de espírito, é a sua boca pronunciar ou não, o seu coração expressar-se, inspirado pelo Espírito de Deus, iluminado pelo Espírito de Deus, para que você fale isso com Deus, para que você fale assim com Deus, para que Deus olhe o teu coração e veja que você está crendo naquilo que você está falando com Ele. Então isso é uma oração em espírito. E ela ocorre da forma que Ana... Esse ventilador está muito bom, mas eu acho que nós temos que apagá-lo, irmão José. Ele não me deixa em paz. O que nos motiva a orarmos a nível do Espírito? Primeira coisa,
olhando para as lições de Ana. Versículo número 6 do texto que nós lemos. Momentos de profundas angústias e aflições leva o homem, o ser, a orar a nível de espírito. Acompanhe comigo no versículo número 6. Ana estava naquele momento vivendo uma profunda angústia e aflição, mediante uma humilhação que ela passava, porque naquele tempo a bigamia era permitida por Deus. E o seu marido Eucana possuía uma outra esposa, que a Bíblia chama de Penina. E Penina era uma mulher fértil, que dava filhos a Eucana. E Ana, até então, era uma mulher estéril. E Penina não perdia a oportunidade para humilhar Ana, por aquela deficiência hormonal dela, de não poder produzir filhos. E foi nesses momentos que Ana, sentindo-se terrivelmente humilhada, afrontada, ela, ao invés de largar o seu marido e sumir pelo mundo, ela foi para os pés de Deus em oração. Versículo número 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, o útero. E aquela foi o momento então que Ana sentiu de buscar a Deus com maior profundidade. Naquele momento de amargura e de lágrimas, olha o que Ana fez nos versículos 9 e 10 aí desse texto. Após terem comido e bebido em Siló, permita-me aqui um parênteses, quando a nação de Israel passou pelo Jordão e possuiu a terra de Canaã, o centro de adoração era na cidade de Siló. Em algumas versões está Silo. E lá foi erguido um templo. E era para lá que Israel afluía. Nos tempos da adoração, nos tempos das festas judaicas. E esse episódio ocorreu exatamente num desses tempos. Quando todos estavam ali no templo de Siló, festejando, ofertando, e o versículo número 9 nos diz o que Ana fez diante das suas lágrimas, ou seja, fez no momento de profunda amargura e lágrima. Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, que era o sacerdote daquele templo, o sacerdote, aqui o texto explica, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Amados, todas as vezes que nós nos sentimos humilhados, amargurados, afrontados, rejeitados, provocados, desrespeitados, a nossa reação deve ser essa. Que seja com amargura de alma, que seja sobre lágrimas. Orem
oremos a Deus, clamemos a Deus. Quem sabe em silêncio, repreendendo a revolta do coração, a vontade de retribuir com a mesma moeda aos seus agressores. Quando Deus contempla ou contempla-nos neste estado, é a oração que chega ao seu coração. Quem é de nós que não passamos isso no mundo, meus irmãos? Quem é de nós que não passamos momentos, muitos das nossas vidas, sobre lágrimas, sobre amarguras? Quem é de nós que vai visitar uma pessoa e observa que a vida está fugindo daquela pessoa? Que a vida está passando e você se sente abatido, amargurado, angustiado, impotente. É o momento que a sua voz vai ser contemplada por Deus. Esta é a oração que chega no coração de Deus. E nós muitas vezes dizemos e sentimos incapazes de orar neste momento. Esse texto me leva, irmãos, a combater isso na minha vida. E te convida a isto. É exatamente nos momentos de amargura, de desesperança que nós vivemos, que os ouvidos de Deus estão bem atentos para a sua oração. Amém, meus irmãos? Nós somos tendenciosos a isso. Eu estava vivendo um momento de tanta tristeza que não conseguia orar. Consiga. Ore. Se proste diante de Deus. Mesmo que seja uma oração silenciosa, como foi a de Ana. Não deixe de orar por nenhuma circunstância que você esteja passando. Mesmo que seja diante de uma esquife, de um ente querido seu. Ore. Oremos, irmãos. Essa oração chega ao coração de Deus. Lucas, número 22. Nós vamos passear pela Bíblia aí. O Bernardo projeta para nós, por favor. Lá na sua casa, abra em Lucas, no capítulo 22. Um outro exemplo de orações no momento de profunda aflição, de profunda tristeza, onde o próprio Filho de Deus declarava com a sua boca: a minha alma está com abatimento de morte. Eu me sinto na angústia da morte. E qual foi a reação dele? O texto de Lucas 22, 41 a 44, nos mostra como foi combatido aquele momento de profunda angústia, tristeza, humilhação, lágrimas do Filho de Deus. Ele, por sua vez, ou seja, Jesus, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor
se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os irmãos já imaginaram a profunda tristeza e amargura de um ser humano, onde os seus poros saem gotas de sangue? Assim estava o estado de ânimo do homem Jesus. E ele não se prostrou, ele não chorou, ele não correu dos seus algozes, mas ele correu para os pés do Pai, clamando e pedindo: se possível, me livra, Pai. Se não, aqui estou, para que a tua vontade se cumpra na nossa vida. Todos nós vamos precisar dessa oração, irmãos. No momento da partida nossa deste mundo, que cada um de nós lembre-se disso. Pai, se possível, restaura a minha vida. Do contrário, seja feita a tua vontade. Aqui estou. Teremos que fazer essa oração, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que nós lá lembremos aquele momento e façamos essa oração. A segunda lição de Ana no texto, para o tipo de oração, ou seja, não sei se o tipo não é o termo adequado, a oração que chega, que mexe com o coração de Deus, está aí exatamente no texto que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 1. Voltando ao texto, deixar que o tempo de orações seja estabelecido pelo Espírito de Deus. Nós não temos que marcar que vamos orar de hora tal a hora tal. Bom, isso no mundo globalizado e ágil que vivemos, é comum nós separarmos uma hora para a oração. Mas em muitos momentos, nós vamos perceber que o Espírito de Deus não deixa a sua oração ser encerrada. E nós não devemos combater isso. Me permitam os irmãos, tem dia que você começa a orar antes de deitar, isso acontece comigo, e de repente as coisas vão fluindo, necessidades vão surgindo na minha mente, e eu me percebo avançando dentro da noite, orando. Essa oração não deve ser interrompida, irmãos. E se ela for preciso ser interrompida, que ela seja interrompida naquele lugar. Mas se você lá vai para o trabalho, se você lá vai para as suas atividades, o que te impede de ir orando pelo caminho? Nada. Ah, mas tem que fechar os olhos, como é? Eu vou bater. Não precisa fechar os olhos. Nós fechamos os olhos meramente, irmãos, para, digamos, psicologicamente nos desligarmos um pouco das coisas do mundo. Mas em nenhum momento nós vimos que precisa se fechar o olho para orar. Porque ele disse que nós devemos orar sem cessar. E tem momento que você não pode fechar os olhos para orar. Mas que isso não seja um empecilho de você orar. Tem um momento que você não pode se ajoelhar para orar. Mas que isso não seja um empecilho para você. Tem um momento que os seus afazeres, segundo o conceito humano, te impede de orar. Mas os seus pensamentos estão livres. Você pode concentrar no que faz, mas também clamar a Deus. Portanto, deixe que o Espírito de Deus determine o tempo da sua oração. Mesmo que teu time estiver jogando lá às 9h30 da noite, 9h30 tem que terminar a oração. Deixa teu time para lá.
e continue falando com Deus. Ana fez isso. E ela fez de tal forma, o tempo que aquela mulher passou diante de Deus, incomodou as pessoas. Eles ficaram incomodados. Essa mulher ou está louca ou está bêbada. Está fora de si. Mas não era nada disso. Versículo 12 a 14. Acompanhe comigo aí. Como é que começa aí o verbo do seu capítulo, do versículo 12? Demorando-se. É isso mesmo? Tem outro verbo aí? Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve como embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Tamanho era o fervor da oração de Ana, que o tempo para ela não existia. Ela estava aos pés de Deus. Os seus lábios só se moviam. E nada se ouvia em locução. E o próprio sacerdote do templo olhou aquela mulher. Nossa, tem alguma coisa estranha aí. E a abordou. E a abordou de forma errônea, acusando-a, julgando-a. E ela respondeu mansa e suave, que não era nada daquilo, que ela estava ali sendo movida pelo Espírito Santo de Deus, para orar o tempo que Deus determinasse, para que pudesse atendê-la nas suas petições. Portanto, meus amados, em Cristo, não delimitem as suas orações mediante as circunstâncias que você esteja vivendo. Ore sem cessar. Vida cristã, igreja sem oração, é como soldado sem arma na guerra. Ou não? Amém. A nossa arma são as orações. Por isso Deus, lá em Apocalipse você lê isso, que os anjos de Deus em determinado momento, João viu que eles estavam com taças de ouros em suas mãos. E que naquelas taças de ouros estavam armazenadas as orações, todas as orações dos santos, dos crentes. Por isso a Bíblia diz que as suas orações banhadas de lágrimas, elas são colhidas não só para a taça de ouro, mas as suas lágrimas para os odres de Deus, ou para o reservatório de Deus, daqueles que choram por amor a Ele, por compaixão, por misericórdia pelas pessoas, daqueles que choram pelas boas causas, que somente Deus pode socorrer. E mediante essa mansa e passiva resposta de Ana ao sacerdote Eli, ela obteve a adesão do próprio Eli para orar com ela.
E olha que Eli andava meio balançado no seu ministério. Acompanhe comigo, os irmãos, versículo 15 a 17, do texto de 1 Samuel. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Aquele povo estava lá fora envolvido em festa, sacrifício e comendo as suas porções, e Ana estava derramando a sua alma perante o Senhor. Eu estava lembrando aqui agora, o Brasil está derramando o seu ser, os brasileiros estão derramando os seus seres, o seu caráter, a sua vergonha, quem sabe as moças, as suas virgindades, perante uma festa maligna, diabólica, abominável. E nós devemos estar derramando as nossas almas perante o Senhor. Essa é a grande lição para nós nesse dia, irmãos. Não vamos criticar. Vamos ser incomodados? Vamos. Talvez você vai ter que dar a volta longe da rua lá, um trajeto diferente para chegar na sua casa, porque as ruas estarão ocupadas com os blocos. Bumba meu boi, bumba não sei o quê. Mas vá, dê a volta e chegue à sua casa e derrame-se em orações. A Nilda ontem convidou alguém para estar conosco hoje na congregação Lima Duarte, e a resposta imediata: as ruas vão estar interditadas, eu não posso estar lá. Que Deus tenha misericórdia. É mais fácil estar perto, diante da televisão, talvez, olhando todas aquelas abomináveis cenas, do que estar na casa de Deus, derramando-se em orações. Isso está acontecendo hoje, irmãos. Amanhã, depois. Mas clame ao Senhor. Derrame as suas almas diante do Senhor. E aí nós olhamos o versículo 17. Não, é 17 mesmo. O que aconteceu com aquele sacerdote que estava ali de forma errada, repreendendo aquela moça? Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela encontrou, irmãos, nessa resposta, nessa posição, a adesão de mais um intercessor por ela. Os irmãos veem o texto do verso 17 como uma intercessão do sacerdote ali? E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Quando você ora dessa forma, você vai conseguir alguém mais para orar contigo, para parar perto de você, talvez até parar. Ele está orando agora. Isso é uma verdade. Façamos isso. E olhando o verso 18, quando a nossa oração toca o coração do Senhor, aquele semblante de lágrimas, tristezas e amarguras e reclames, muda o semblante. Deus te comunica que aquela oração chegou ao seu coração.
e o seu semblante se muda. Eu tive pensando no momento em que Jesus, pela terceira vez, fez aquele pedido ao Pai, e que, voltando aos seus discípulos, mais chegados a Ele, os encontrou dormindo. O seu semblante era outro. Ele disse: chegou a hora do Filho de Deus se entregar nas mãos dos pecadores, e acrescento eu, para salvar os próprios. Era outro semblante, daquela alma angustiada até a morte. E olha o que aconteceu com Ana, verso 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Vamos ler junto o final? E o seu semblante já não era triste. Que coisa extraordinária. O seu semblante já não era triste. O nosso semblante não será mais triste, irmãos, quando nós orarmos com veemência, com fé, com lágrimas, crendo que estamos falando no Deus, com Deus Todo-Poderoso, e que Ele vai ouvir as nossas orações. E eu caminho para concluir a terceira lição de Ana de como orar de forma que chegue ao coração de Deus. Quando nós oramos dessa forma, começa a surgir em nós uma consciência íntima, ou seja, algo que você sente no seu íntimo, de que se a sua oração for atendida, a glória será do Senhor, não sua. Como isso é importante ao coração de Deus, porque o milagre é Ele quem faz. Compete-nos pedir a Ele por milagres. Então não é a minha oração do pastor, do diácono, que vai receber glória. É o autor do milagre que tem que ser glorificado diante das nossas orações atendidas. E assim foi com Ana. Versículo 19 e 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Lembra que eles estão em Siló. E voltaram. E chegaram à sua casa, a Ramá, que era a cidade onde moravam. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, é importante os irmãos lerem esse final comigo. O que ela disse, Ana, irmãos? Do Senhor o pedi. Quem é o sujeito aqui, irmãos? O Senhor. Eu pedi do Senhor um filho varão, que eu iria consagrá-lo a Ele, como um nazireu, como um homem dedicado a servi-lo, como foi o profeta Samuel. E ela disse, vou colocar o nome de Samuel, pois significa, do Senhor o pedi. O reconhecimento que o milagre daquela esterilidade feminina foi feito através das mãos do Todo-Poderoso, mediante uma oração sob lágrimas, angústias e humilhações. E assim foi com Ana. Samuel.
Assim aconteceu com Jesus em seu ministério neste mundo, que eu já referi. João 5:29. Quando tudo aquilo que Jesus fazia, abra na sua casa lá, João 5:29. Olha o que Jesus dizia às pessoas que observavam as coisas que eram feitas através das suas orações ao Pai. 5:29. Será que eu anotei errado? 5:19, desculpe. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Por isso, no final ele diz, aliás, na 17 de João, na sua oração, ele diz: eu te glorifiquei na terra com a obra que tu me destes para fazer. É o íntimo de que a obra é feita por Deus. Ana, aconteceu isso. Assim não aconteceu com dois homens que foram orar num templo. Um daqueles homens era um religioso fanático da seita dos fariseus. Ele orou mediante a sua justiça pessoal. E o outro era um abominável cobrador de impostos para os romanos dos judeus, que era chamado republicano. E olha o que a Bíblia diz na resposta de Deus para o religioso fanático e o não religioso naquele momento. Lucas capítulo 18. Lá na sua casa, Lucas 18, de 10 a 14. Lucas 18, 10 a 14 está projetado. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Vem a resposta dos céus: digo-vos que este, ou seja, o publicano, que pedia humildemente que Deus tivesse misericórdia dele como pecador que era, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sejamos humildes nas nossas orações. Não coloquemos na frente delas aquilo que eu e vocês julguemos estar fazendo de bom para Deus. Senhor, eu sou pastor há 25 anos. Eu passo a minha vida, a maior parte, servindo ao Senhor. Atende às minhas orações. Eu sou dizimista, eu jejuo, eu oro de madrugada. Eu como publicano e você como publicano, como o publicano, devemos meramente dizer: Deus, sê propício a mim, que sou um miserável pecador e preciso da tua misericórdia. Ouça meu clamor.
esta oração chega ao coração de Deus, porque o dia que eu for atendido, eu vou glorificar a Ele e não a mim. Assim, não aconteceu com Eva na sua primeira gravidez. Ou seja, ela não glorificou a Deus na sua primeira gravidez. Gênesis, hoje nós vamos extrapolar, mas eu não posso deixar de falar isso para os irmãos. Capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículo número 1. Lá na sua casa, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem, ou seja, Adão, com sua esposa Eva. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e então disse, vamos ler junto o finalzinho? Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Quem foi o sujeito da frase? Bom em português aí. Eu adquiri, com a ajuda do Senhor, um varão. Eu aprendi com isso, irmãos, essas coisas que a gente tem de cacoetes espirituais. Deus te ajuda, meu irmão. Isso está errado. Deus vá contigo e dirija a tua vida e te abençoe. Deus não é ajudador, Deus é feitor. Eu não vou perguntar quem fala isso aí, porque talvez eu tivesse que levantar minha mão também, tá? Deus te ajuda. Isso está errado. Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te oriente para aquilo que você vai fazer. Eva se colocou como agente ali ativo. Eu adquiri um varão com a ajuda do Senhor. Isso foi a primeira gravidez. Mas na terceira gravidez, ela mudou a sua oração. E aí aconteceu que Deus foi glorificado. Gênesis capítulo 4, 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, vamos ler juntos? Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Deus me... Quem foi o sujeito aqui? Quem foi o autor da ação? Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Percebe, irmãos, como nós precisamos aprender como orar? Como Deus valoriza a oração que chega ao seu coração. Qual é a postura? Seria gritando, berrando, sapateando, rolando no chão, indo para o monte? Nada contra monte. Mas em lágrimas, em amarguras, em angústias e em todo momento. E na expectativa que, momento que Deus te atender, Ele deve ser glorificado. Você põe a conclusão para nós, Bernardo, por favor? Vimos, meus irmãos, que as orações feitas a nível do Espírito são as que chegam ao coração de Deus. Lembre os irmãos do fariseu. Ele orava de si para si mesmo. O publicano orava no Espírito, porque reconhecia que ele era um mero pecador, como todos nós o somos.
Essa é a oração que chega ao coração de Deus. E número 2, e lá chegando, terão respostas de Deus a elas, segundo o que melhor for para nós. Quando nós oramos dizendo a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, é porque nós estamos dizendo para Deus que nós cremos que a vontade dele é a melhor para nós. Nós cremos nisso. Nós estamos dizendo isso para Deus. E em terceiro lugar, na terceira aplicação, devemos buscar esse estado para nossas orações. O nosso lado humano luta para que assim não o seja. Nós vamos ser francos aqui uns com os outros, irmãos. O nosso lado humano não quer que nós oremos de forma que chegue ao coração de Deus. Porque ele delimita o nosso tempo. Ele nos faz dormir antes de orar. Ele nos faz correr para o nosso trabalho antes de orar. Ele nos faz passar dias e noites sem orar. Eu nunca vou fazer essa pergunta para a igreja aqui, para perguntar aos irmãos, quantos de vocês oram todo dia? Não vou fazer isso. Mas você deve pensar nisso. Porque sem oração, nós somos cidadãos esclarecidos e desobedientes ao Senhor. E a minha proposta nessa série de pregações sobre a oração é sempre convidar a igreja, exortar você e eu, a proposta diante dele, de nós vivermos uma vida de mais orações, de mais clamor ao Senhor, de orar sem cessar. Nós estamos vivendo um momento difícil da igreja. Cristo está às portas para voltar. E ele não nos pode encontrar, irmãos, desnudos, ou estar sem as vestes nupciais, para podermos participar das bodas do Cordeiro. Você é noiva do Cordeiro. Você precisa estar vestida, preparada. Você, igreja, eu estou falando. Para estarmos sendo desposados pelo Cordeiro de Deus. Os irmãos que fizerem a proposta neste momento, de aumentar o seu tempo de oração, de clamor a Deus, em angústia, amargura, tristeza, alegria, do jeito que você tiver, lembre-se de Deus primeiro e ore. Os irmãos que queiram fazer essa proposta, fique de pé onde você estiver, para que nós oremos por nós neste momento. Santíssimo Deus, eu e os teus filhos em Cristo Jesus, te pedimos orando com toda a sinceridade dos nossos corações, que o Senhor faça de nós, crentes, uma igreja de orações, onde a oração seja a principal coisa de nossa vida, em todos os momentos. Senhor, nos abençoa para cumprirmos essa promessa que estamos fazendo diante do Senhor neste momento, para que o Senhor nos atenda. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor?